Olá, gente! Continuando falando sobre a viagem que eu fiz para a Argentina e para o Uruguai com o meu filho. Então, vou compartilhar aqui essa vivência e agora eu vou trazer mais umas curiosidades e alguns valores também. Então, lembrando que o nosso primeiro dia nós fizemos o passeio de ônibus, tá? Que era o ônibus turístico. Esse ônibus eu contratei no próprio hotel, porque alguns hotéis eles vendem esse passeio. E aí eu contratei lá, foram 69 mil pesos para duas pessoas. Então foi eu e meu filho, 69 mil pesos, eu e ele. O valor dele foi um pouquinho menos porque ele tem 8 anos, mas deu esse valor, tá? Nesse mesmo dia, nós fizemos um passeio que foi até o Café Tortoni. E lá no Café Tortoni, eu gastei 54 mil pesos, que não foi barato, né, gente? 54 mil pesos para duas pessoas. Mas a gente tomou um café, ele tomou um suco, ele comeu um salgado, comeu um doce. Eu também comi um salgado, comi um doce. Então, esse foi o valor que nós gastamos, tá? Então, aí depois vocês podem fazer a conversão para terem uma noção aí de quanto tá para fazer o mesmo lugar, consumindo mais ou menos as mesmas coisas, para vocês terem uma ideia, né? E aí, o La Bombonera. La Bombonera, eu fechei o passeio o completo, que faz o tour por dentro do La Bombonera. A gente também foi até os vestiários. Esse vestiário que faz parte do passeio, ele não é o mesmo vestiário onde vai atualmente os jogadores, tá? É um vestiário específico que ficou agora só para visitação. Mas lá, gente, é legal porque mostra, por exemplo, meu filho, eu até fiz uma publicação que meu filho mostra ali ele do lado de uma imagem ali, uma foto lá do Neymar. Mas não tem só o Neymar ali, tem Neymar, tem Pelé, tem Ronaldo Fenômeno, tem Roberto Carlos, jogadores do Brasil, tá? E aí tem lá quando eles estiveram jogando lá e utilizaram aquele espaço. Então ficou aquilo fazendo parte da visitação do museu do La Bombonera. Então achei muito legal, gente. Vale super a pena para quem gosta. E meu filho gostou porque lá tem também os troféus que eles ganharam pelos campeonatos que eles participaram. Então eu achei muito legal. Eu gostei, meu filho também adorou. Então vale super a pena. E foi esse o valor, 84 mil pesos, nós dois, tá? A duração é ali em torno de uma hora e pouquinho, mais ou menos. Então você não fica ali tanto tempo, mas vale pela experiência, tá? Eu já tinha já tinha ido outras vezes para Buenos Aires, mas nunca fiz esse tour ali pela Bombonera. Bem, nosso segundo dia, nós fomos no Ecopark. E no Ecopark, gente, eu não tenho aqui a anotação, mas eu sei que eu paguei um valor barato. E eu comprei lá na hora. Eles têm um QR Code bem na entrada, assim. Você já faz ali a compra, era um valor baixo mesmo. E foi bem tranquilo ali, bem legal. Que lugar lindíssimo, com animais, muito verde. O dia estava lindíssimo, estava frio, mas estava lindo e tendo espaço para brincar. Então, para as crianças, gente, vale muito a pena ir. E eu lembro que dos lugares que nós fomos, que nós pagamos menos, foi lá e lá também no Museu da Imaginação. Se eu não me engano, no Museu da Imaginação foi 25 mil pesos, mas só paga a criança. O adulto não paga. Então a gente vai junto, acompanha, porque o Museu da Imaginação, que é aquele espaço para a criança brincar, ele é destinado para crianças até 12 anos. E aí o adulto ele é o acompanhante, o responsável, né? Então só paga a criança. Então achei também que valeu a pena, tá? E aí teve mais no dia seguinte, nós fomos para o passeio em Tigre, nós fomos lá no Parque La Costa. O parque, gente, tem valores bem mais em conta do que eu paguei, tá? Eu paguei em torno de 50 mil pesos cada um. Nossa, Karina, por que você pagou? É caro, né? Gente, 50 mil pesos vai dar mais ou menos uns 170 reais. E por que eu paguei isso, tá? Esse passaporte que a gente comprou para entrar no parque era aquele que você não pega fila. Como eu não conhecia, e eu falei assim, a gente já chegou lá pelo horário mais ou menos do almoço, porque a embarcação que sai do porto até Tigre são 2 horas de embarcação.
Então eu falei assim, bem, o tempo também estava meio nublado, apesar que fez sol lá, depois o tempo ficou bom, depois o tempo fechou, depois até choveu um pouquinho, enfim, teve de tudo. Mas era por isso mesmo, para que a gente conseguisse aproveitar o máximo que pudesse sem pegar fila. E eu vou te falar que teve momentos que não foi necessário, porque o parque não estava cheio. Então, assim, né? Eu paguei. Mas talvez não precisasse ter pago. Mas R$ 170 em média com esse fura-fila não é barato, né, gente? Mas tudo bem que não dá para comparar o La Costa com o Beto Carreiro. O Beto Carreiro é um super parque, né? Mas, gente, se forem olhar lá o fura-fila do Beto Carreiro, é de chorar, né? É de chorar o preço. Mas, enfim. Então, fizemos. E quando a gente saiu de lá, eu fui no Las Violetas. E o Las Violetas, eu fiz um pedido, que era o Merienda Maria Callas. Essa merienda, né, que é um cafezão da tarde, gente, com muito doce, muito salgado. Vem 2 cappuccinos, vem 2 sucos, ou seja, dá para 4 pessoas ali, tá? Por esse valor. Então, 61 mil pesos para 4 pessoas tá joia, né? No meu caso, foi para só eu e meu filho. Mas a gente, assim, comeu muito. E o lugar é lindíssimo, que eu já falei para vocês. Que, aliás, quero falar aqui um adicional aqui. Dessa vez, eu fui no Las Violetas, eu fui no Café Tortoni e eu fui no café que fica dentro do El Ateneu, que é a maior livraria, né? Esse que fica dentro da livraria é um café da Havana, então não tem uma coisa assim super fantástica, não. Las Violetas e o Tortoni, sim, porque são espaços lindos, são espaços históricos, né? Então, são legais. Das outras vezes que eu estive em Buenos Aires, eu fui no La Biela, que ele é um café legal, mas ele também tem almoço, é meio que um restaurante, assim, interessante, mas nada assim que você fala, nossa, maravilhoso, não posso deixar, não posso perder. Mas eu fui no La Ideal. Esse sim é um café maravilhoso, gente. Indico. Tortoni, La Ideal, Las Violetas, eu indico. Vão. Para quem for ficar alguns dias, né? Porque senão você só vai em café, em café, em café, vai cansar, né? Mas eu indico que conheça pelo menos algum desses, porque é muito bom e é icônico, é cultural, ele é histórico, esses todos. Então, acho que vale super a pena conhecer, tá? Então, nós tivemos também no Las Violetas lá no nosso terceiro dia, que nós ficamos 4 dias, tá, gente? 4 dias e aí eu retornei. E aí, no nosso quarto dia, eu fui lá para o Uruguai. No Uruguai, gente, você encontra passagem ida e volta de embarcação por um torno assim de uns R$ 350, um pouquinho mais, lá no próprio Decolar, tá? Ida e volta. Então é bem tranquilo de encontrar esse passeio, né? Que é ida e volta. Lá a gente não gastou muito, né? Porque a gente fez isso. Na verdade, depois eu gastei com o táxi, né, gente? Que eu contei isso para vocês até num post que eu fiz ali no Instagram. Que no fim é assim: nós chegamos lá, o passeio ele não é tão longo, acho que foi 1h15 mais ou menos de embarcação. Foi muito legal a embarcação, como é um passeio que você vai entrar em outro país. Este barco, inclusive, tinha um duty free. Não comprei nada porque tudo muito caro, mas também tinha essa opção, né? E se você compra, você paga em dólar, né? Bem, chegamos lá no Uruguai, então nós conhecemos os lugares. O almoço, gente, eu não me recordo quanto eu paguei, não me recordo, mas eu acho que foi em torno assim de uns 45 a 50 mil pesos, e aí pesos uruguaios. E aí eu gastei com táxi, porque a gente conheceu o centro histórico, que é uma gracinha, gente, que lindeza de lugar, de ruas, chão de pedra, virei o pé também, mas não me machuquei. Chão de pedra, as paredes de pedra, é um lugar muito bonito, só que a gente pegou um dia nublado. Eu acho que um dia que tá aquele sol lindo, nossa, fica mais encantador ainda, sabe? Então, um centro histórico, uma graça,
as lojinhas, as praças, tem muita praça e praça bonita, bem conservada, muito bonita. A cidade é uma graça. Uma coisa que ela tem, gente, são aqueles carrinhos de golfe. Lá tem, mas eu não sabia que tinha. Então tem lugares que alugam isso. Então, às vezes, se você for fazer esse passeio lá em Colônia del Sacramento, pesquisa onde tem o ponto para você alugar. Porque eu passei em frente, inclusive, a um espaço que tinha vários. E eu vi umas pessoas andando. Só que eu acho que ali onde eu passei na frente era onde a empresa só guardava. Eles devem ter o ponto específico onde as pessoas reservam e retiram esses carrinhos de golfe para passear pela cidade e dá para você ir com eles até a parte das praias. Porque lá não tem Uber, então eu e meu filho a gente andamos. Só que para ir é aquela novidade, né? Então você vai andando, você vai olhando, você vai vendo uma curiosidade ali, uma coisa diferente. Então você vai indo e você vai andando. Quando a gente já estava chegando próximo, era perto do horário do almoço. Então eu virei pro meu filho e falei assim: vou pesquisar um restaurante que tem aqui perto pra gente ir almoçar. E aí apareceu no meu mapa um restaurante. E aí nós fomos andando até o restaurante. Chegamos lá, o restaurante estava fechado. E aí a gente ficou com essa cara de, meu Deus, e agora? Bem, a gente já tinha passeado lá pela praia, né? Visto a praia, porque é frio, né? Você não vai lá na água, né? Mas o tempo tava nublado, mas enfim, tiramos foto. Eu achei que é um lugar super bonito, super lindo. Eu imagino no verão aquilo que deve ser um arraso, assim. Uns prédios de frente ali pro mar, coisa muito bonita. Não sabia que o Colônia de Sacramento era tão bonito. Então, para mim, valeu, assim, cada minutinho e cada peso, né, gasto lá. Valeu super a pena. Só que aí, o restaurante fechado, a gente já tinha andado um monte. Eu vou pedir um Uber, então vamos voltar pro centro para almoçarmos, né? Não tinha Uber. Falei, meu Deus do céu, e agora? E aí o que acontece, gente? Os carros de táxi, ele não é chamativo para você, igual em Buenos Aires, ele é preto e amarelo, é marcante, né? Lá não. Então eu pedi auxílio num hotel e eles foram extremamente gentis, pediram para nós, nos deixaram ficar lá dentro esperando até, porque estava ventando bastante e frio, né? Então a gente ficou dentro do hotel quentinho. Nossa, eles foram muito legais. Nossos vizinhos aqui são todos muito queridos, assim. As pessoas falam, né? Mas a Argentina é legal, as pessoas são super legais. A gente não pergunta, eles são legais com os brasileiros? Gente, são super. E não tem por que ser diferente, né? Somos turistas, estamos levando dinheiro lá para o país deles, eles não vão tratar a gente mal. Pelo menos, gente, eu não tive esse problema, não, tá? Eu e meu filho fomos super bem tratados. Então, nos ajudaram lá no Uruguai. Aí a gente conseguiu ir almoçar. Então, nossa, gente, foi um sucesso, assim, um alívio. Almoçamos, passeamos mais um pouco, fomos nas lojinhas de souvenirs, porque eu sempre compro, gente, lápis e minha geladeira, adoro essas coisas, né? E aí meu filho fez amizade com os uruguaios que estavam brincando de bola, e meu filho não pode ver uma bola, gosta de jogar futebol, adora. E aí ele foi brincar com as crianças lá também no Uruguai. Então, o Uruguai foi um lugar que marcou pra gente. Foi assim, apesar da gente ter andado um monte, foi um lugar que marcou porque as pessoas são gentis. Inclusive lá, numa das lojinhas de souvenirs, eles aceitavam, inclusive, real. A moça falou, não, você pode pagar com peso, dólar, real, eles aceitam tudo, assim. E eu levo dinheiro porque, assim, às vezes o valor é muito pequeno e eles não querem que você pague no cartão, né? Pedem dinheiro. E lá não. Aliás, a Argentina toda, todos os meus gastos na Argentina, por menor que fosse, eles deixavam pagar no cartão. Já em Portugal, eu tive a situação que eles não deixam pagar. Eu tive isso em Sintra, que era um valor pequeno, aí eles falaram que não aceitavam cartão para aquele valor, tinha que ser no dinheiro. E na Argentina eu não tive em nenhum momento essa questão e nem lá no Uruguai. Então, esses foram os valores, esses foram os lugares que nós fomos. Uma viagem, gente, tão querida, tão fofa, tão marcante, né? Para mim, que sou mãe, tô indo com meu filho, criando memórias, porque viajar é isso, você cria memórias, gente.
Me alegra tanto viajar, é muito mais legal do que você comprar. Ai, olha, eu vou falar, muito melhor que comprar um carro novo, do que, sei lá, comprar um guarda-roupa novo, comprar uma bolsa, um sapato, sei lá. Viajar preenche, porque preenche o coração, preenche tudo, né? Fica na memória e aquilo fica latente em você, né? Aquilo que você vivenciou com a pessoa que você queria. Então, eu tô fazendo essa vivência aí com os meus filhos e tá muito emocionante para mim. Ainda tem eu tenho mais uma filha, que no caso é a minha primeira, né? A primogênita, que eu ainda não viajei com ela, mas em breve vai ter viagem e aí vocês vão acompanhar também. Mas esse foi mais uma experiência que eu compartilho com vocês e trago aí curiosidades e informações sobre Buenos Aires, Argentina e Uruguai. Até o próximo vídeo.